Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, estamos aqui nesta audição em condições especiais, uns presentes, outros via Skype, mas cada um fará os aportes e os contributos para o debate e, sobretudo, para encontrarmos as melhores soluções para o país para os próximos tempos. Realmente, como disse o Sr. Ministro, as perspectivas económicas do impacto do Covid-19 para 2020 são terríveis, são muito sombrias para todo o mundo e também para Portugal. Portugal não é exceção. O Sr. Ministro das Finanças inicialmente apontou para uma esperada quebra do PIB de 6% ao ano, por cada 30 dias úteis em que a economia estivesse paralisada. Isto está em linha de conta com outras previsões, nomeadamente do FMI, que prevê para Portugal uma quebra de 8% do PIB nacional, 3,5% do PIB potencial e uma subida do desemprego para a casa dos 13%, 14%. São números muito fortes, penalizam muito a economia portuguesa e os portugueses. E para entendermos um pouco o impacto, este grande impacto do Covid-19 em 2020, relembrar alguns valores de 2012. Em 2012, ano muito difícil para Portugal, em que o governo PSD-CDS teve de resgatar o país da bancarrota, dado o forte desequilíbrio das contas públicas, da falta de financiamento externo e um sistema bancário em colapso, porque dependente de negócios do Estado tipo pirâmide, o PIB real, nessa altura, diminuiu 4% e o potencial 1,5%. Metade dos valores perspectivados para 2020. Portanto, para percebermos a ordem de grandeza do impacto que esta crise sanitária está a provocar na economia portuguesa. Mas também, como disse bem o Sr. Ministro, temos setores muito dependentes, muito afetados pela crise, nomeadamente o turismo e a aviação, que são apontados internacionalmente como provavelmente os mais afetados em toda esta crise. Mas também aqui, na altura da aprovação do orçamento, recentemente, muitos dos seus deputados, dos vários grupos parlamentares, alertaram para a nossa excessiva dependência do setor turístico. E, na altura até evocávamos muito a questão do alojamento local, face à possibilidade de outros países virem a retomar a sua trajetória de grandes países no mercado internacional de turismo, com grandes receptores de visitantes, nomeadamente do Médio Oriente e do Norte da África. Portanto, agora o Covid-19 veio trazer um problema acrescido muito significativo. Mas também o nosso setor exportador tem sido um desígnio dos últimos governos e que representa quase 50% do PIB, que tem sido um dos maiores motores do crescimento do nosso país e espera-se que possa vir a continuar a sê-lo para bem de Portugal. Dos setores, muitas vezes focamos o têxtil e o calçado, mas podemos falar do metal, que talvez é o setor mais significativo ligado ao setor automóvel, e muitos setores ligados a serviços, quer nesta componente mais digital, mas também serviços de engenharia e afins, em que Portugal hoje, fruto, como disse, do facto de sermos multilinguistas e de termos uma facilidade de relacionamento em qualquer contexto, a nível mundial, em qualquer país, desde o mais pobre ao mais rico, com uma língua mais próxima da nossa ou mais afastada, os portugueses, os técnicos portugueses, os cidadãos portugueses, quando vão para o mundo, integram-se facilmente às contingências destes países ou regiões e realmente dão grandes frutos. Mas também não podemos esquecer que vivemos num contexto de dificuldades acrescidas face a algumas guerras comerciais, a alguma questão de protecionismo, nomeadamente dos Estados Unidos, face à União Europeia, face a alguns países asiáticos e também daquilo que se avizinha de grande contração dos nossos grandes parceiros comerciais, a Espanha, em primeiro lugar, que está aqui ao nosso lado, o nosso principal parceiro, mas também da Alemanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Em geral, todos os nossos grandes parceiros comerciais vão ser afetados com esta crise e, mais uma vez, temos a questão da procura sobre os nossos produtos a ter aqui outra contingência. E, neste contexto, o Sr. Ministro, recentemente ao JN, referiu, que agora voltou a relembrar, que a austeridade não é necessária e pode ser contraproducente para superar a atual crise e que advoga a necessidade de rigor orçamental, mas contesta o austeritarismo ou a lógica austeritária. No entanto, vários académicos, como, por exemplo, Ricardo Reis, deputado professor da London School, refere que não vai ser possível descartar a austeridade em absoluto. É inevitável que a dívida pública suba e que essa subida terá de ser gerida. Se as taxas de juros da dívida pública portuguesa se afastarem da média europeia, aí haverá austeridade como em 2009.
O Sr. Ministro, dada a sua posição como Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também a sua influência no Governo, tem acompanhado a evolução das negociações no seio da União Europeia, com vista à criação de mecanismos de mutualização europeia da dívida, que enfrenta alguns contratempos. Está confiante num bom acordo, numa boa solução para a Europa e para Portugal nesta matéria? Independentemente do acordo da União Europeia, um país como Portugal, com uma dívida pública superior a 120% do PIB, conseguirá passar ao lado da austeridade, ou se não quisermos chamar a austeridade, de uma forte contenção da economia a curto e médio prazos? O austeritarismo que invoca tem subjacente um conceito de austeridade como opção política. Parece-me que académicos, desde keynesianos a liberais, consideram inevitável em momentos de descontrole das contas públicas e contas externas e sem estoque de capital disponível. Será que vamos ter que viver ou conviver com uma austeridade latente durante alguns anos, o que impõe novos desafios, quer ao seu Ministério, quer a outros Ministérios, ao Governo e ao país em geral? O Sr. Ministro afirmou ainda que a pancada forte que a pandemia deu na economia só poderá ser superada através de investimento, com que, em geral, quer o PSD, quer os deputados em geral, os outros grupos parlamentares, concordam. Mas, nesta altura, investimento de quem? Do Estado, que anda há anos a prometer realizar investimento público, que depois não executa, nomeadamente porque cativa na Secretaria o que promete nos jornais. Relembro, e o Sr. Ministro assistiu a uma destas intervenções, que na discussão do último Orçamento de Estado, sempre que o membro do Governo prometia milhões de investimentos para 2020, havia, de certa forma, um coro de alguns deputados, sobretudo da oposição, que diziam: agora é que vai ser, agora é que é. E agora temos condições, o Estado tem condições, com as dificuldades todas que temos, para avançar com um programa ambicioso de investimentos, tal como estava no Orçamento de Estado para 2020. Investimento dos privados, que estão descapitalizados e com dificuldades em sobreviver a 2 meses, praticamente sem atividade e com atrasos na disponibilização das linhas de crédito. De investidores estrangeiros, quando o problema é global e, por isso, a concorrência para a captação de investimento externo vai ser muito forte e sem paralelo. E, neste caso, agora, do AICEP, o AICEP tem percepção das movimentações internacionais, nomeadamente aquisições, tomadas de posição em empresas ou setores-chave da economia, apesar das dificuldades de estar no terreno, estão muito em teletrabalho, mas têm informações relevantes nesta matéria para nos reposicionarmos nos próximos meses rapidamente. Segundo o último inquérito rápido e excepcional às empresas do INE, divulgado no dia 5, 89% das empresas com perfil exportador mantêm-se a trabalhar, o que demonstra que estão a fazer a parte deles para garantir clientes. Algumas empresas do setor automóvel, por exemplo, que eu conheço, da região norte, na primeira semana do confinamento encerraram, mas rapidamente tiveram que voltar a elaborar, porque tinham encomendas, nomeadamente de países de leste, de cabelagens, de componentes de automóveis diversos, e para não perder esses clientes para outros fornecedores que poderiam vir da Ásia, tiveram que voltar à atividade. E, portanto, quer dizer que temos um conjunto de empresas grandes que, apesar da crise, não abandonou a atividade produtiva. E, neste caso, o que é que o Governo está a fazer para apoiar as empresas exportadoras nacionais em concreto? Muitas dessas empresas queixam-se de que os plafões nos seguros de crédito não estão a ser os adequados. Qual a situação nos seguros de crédito, que são um importante instrumento de apoio à atividade exportadora? E aqui relembro que o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, aqui presente, o Sr. Eurico Brilhante Dias, numa entrevista ao Jornal de Negócios de 30 de março, se referia que o Governo quer reforçar as garantias do Estado nos seguros de crédito. Passados mais de 30 dias, que novidades têm para nos apresentar? As que saíram hoje novamente no Jornal de Negócios, ou temos mais alguma coisa a acrescentar? Outros dados curiosos deste inquérito do INE são reveladores de que o nível de beneficiação dos apoios de Estado por empresas com perfil exportador, moratórias ao pagamento de juros e capital, acesso a novos créditos com juros bonificados ou garantias do Estado, se situa em níveis percentuais muito reduzidos e é similar às restantes empresas. Que as empresas com perfil exportador deparam-se com um nível de dificuldade em obter encomendas de clientes idêntico ao das outras empresas e que as empresas com perfil exportador são mais sensíveis ao acesso a matérias-primas, cadeias de fornecimento, que as restantes empresas, consideradas com impacto significativo. Esses resultados parecem um contrassenso para quem defende uma nova reindustrialização da Europa e também de Portugal. O que pode o Estado fazer para ajudar a ultrapassar estas dificuldades? O que está o AICEP a fazer de diferente neste período excepcional
para cumprir a sua missão de apoio, nomeadamente às empresas exportadoras? Qual o contributo que está a recolher da articulação com a rede diplomática, no sentido de identificar e potenciar novas oportunidades de negócio e de internacionalização do nosso setor exportador? Sabendo também que internamente o panorama para as empresas não é famoso, a CIP referiu recentemente que apenas 3% das empresas recebem apoio das linhas de Covid-19, e isto, a ser verdade, é muito grave, mas não foi desmentido. Apesar de todos os constrangimentos e dificuldades, sabemos que um número interessante de empresas, nomeadamente do setor têxtil, tem estado a reverter a sua produção no sentido de fabricar produtos para combater a pandemia, nomeadamente máscaras, viseiras, batas e proteção de calçado. Está o Estado a apoiar essas empresas no sentido de as fazer chegar também a mercados externos e, assim, abrir novas possibilidades de negócio internacional? Por último, o espaço europeu tem estado aberto à circulação de mercadorias. Isso acho que é algo que devemos retirar desta crise, apesar de todas as dificuldades, é que as cadeias de abastecimento, sobretudo bens essenciais, se mantiveram, fruto das medidas, das decisões políticas, mas também do trabalho das empresas e dos Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar já. É que eu distraí-me e liguei o cronómetro ainda mais tarde. Mantendo-se os principais circuitos logísticos da circulação de bens essenciais. No entanto, passada a fase mais crítica da primeira vaga, inicia-se a discussão da abertura de fronteiras, vital para a mobilidade de visitantes e uma ajuda preciosa ao turismo nacional. Estando em curso a aplicação de medidas de desconfinamento em vários países e a reabertura progressiva da economia, pode dizer-nos o que está previsto nesta matéria em termos europeus e dos principais mercados emissores de turistas para Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente, para a anuência.